Olá, pessoal, boa noite, professor Sobrinho. É um prazer estar aqui com vocês aqui no Grupo Ideal, no Fátima Soares. Nós vamos trabalhar aí todo o conteúdo, toda a matéria aí do direito penal. Então, esse primeiro momento, esse primeiro encontro, é uma forma assim de mostrar todo o conteúdo que nós vamos abordar, né, durante o curso, durante esse preparatório. Nós teremos aí 2 meses, que será uma corrida bastante agitada para alcançar aí os resultados. Já estou acompanhando aqui vários comentários, né, várias dúvidas de vários candidatos. Foi um edital relâmpago, podemos assim definir, né? Um edital que muita gente esperava, mas não aguardava ele com tanta rapidez. Bom, então qual que é o foco agora? É aula, fazer os exercícios, né? Aqueles que já estão acostumados, cair para dentro dos exercícios específicos, CRS da prova, explorar bem o conteúdo, para que consiga, sim, realmente estudar e treinar dentro do perfil da prova. Esse é um grande cuidado que todo aluno que está disputando uma vaga de concurso tem que ter, porque muitas vezes o aluno ele tem condições de treinar dentro do perfil da prova e ele fica fazendo algumas questões que estão bem além do edital. Bom, antes de começar a nossa aula, pessoal, quero dizer, né, que as nossas vagas para o concurso já estão quase todas esgotadas, tá? E principalmente que o nosso curso ele está em promoção, então ainda quem não fez a matrícula, por gentileza, corre, entre em contato, já busca aí a sua vaga, porque realmente a procura está grande. E hoje aí até para, de uma forma até de premiar, né, quem está acompanhando o nosso aulão, uma forma realmente aí de mostrar toda assim a nossa preocupação, o nosso compromisso. No final da minha aula vai ter o sorteio de uma bolsa, tá? Uma bolsa para estudar conosco. Então vai ser muito bacana, a pessoa vai ganhar uma bolsa integral online. Para isso, né, o sorteio vai ser feito aí pela ferramenta, tá? Vou colocar aqui a ferramenta, isso é uma promoção do próprio grupo, vai procurar aí na ferramenta, a ferramenta aí que vai entrar vai ser online, sorteio, gram.com, perfeito? Entra aqui, no caso lá, para participar, tá? Você vai ter que seguir o perfil do Instagram do Grupo Ideal, @Grupo Ideal, vai seguir lá, marca lá 3 amigos, e aí já vai estar concorrendo, pessoal. Então, entra aí na ferramenta Sorteiogram, segue o perfil Grupo Ideal, marca 3 amigos, e vocês vão concorrer a uma bolsa integral online. Então, assim, mais uma chance aí de participar dos nossos estudos, bacana? Então, no final da minha aula hoje, tá? Nós vamos ter, sim, uma aula aí de 1 hora, perfeito? Só para vocês terem, assim, um contato conosco, com a nossa metodologia de ensino. E entrou nessa ferramenta, seguiu aí o perfil, Grupo Ideal, marcou 3 amigos, vai ganhar aí uma promoção. Bacana? Uma bolsa integral do curso online. Bacana, pessoal? Bom, falado isso aí, sejam bem-vindos mais uma vez, boa noite, e já vamos cair para dentro, tá, do nosso objetivo, tá, que é o direito penal. O nosso objetivo, que é o direito penal, todo mundo já viu que o edital esse ano, ele vem com uma roupagem muito diferente, né? Ele já está englobando o pacote anticrime de 2019, ele já está englobando alterações do ano de 2020 e alterações do ano de 2021. Então, quem estudar conosco já vai ter toda essa gama de conhecimento atualizado. Outro detalhe, ampliou um pouco ali a parte geral. Agora vai cobrar também as medidas de segurança, a extinção da punibilidade, além de um rol específico de crimes que aumentou. Então, assim, é um período muito curto para estudar? Mas é um período que nós vamos aproveitar? Lógico. E nós vamos hoje aqui participar dessa aula, nós vamos tentar abordar uma parte que ela é primordial no direito penal. Uma parte que sem ela,
o aluno não vai conseguir entender a dinâmica de uma prova ou ter o conhecimento básico de direito penal. Vou relembrar mais uma vez que o nosso curso, ele não visa aprofundar em conceitos, doutrinas e linhas do direito penal, mas ele é literalmente um foco da lanterna em cima do edital para que aquela pessoa que nunca teve um conhecimento de direito penal, ele consiga dialogar com esta prova de acordo com este edital. Óbvio que o conhecimento do direito penal, ele vai demandar assuntos, estudos, direito comparado, mas não é o nosso foco aqui. Então, muitas vezes o aluno, ele está estudando para o edital com uma limitação de conteúdo e ele vai além. Aí, na hora de fazer a prova, isso também atrapalha, pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos partir do pressuposto de que todo mundo que está nos assistindo hoje nunca teve contato com o direito penal. E isso é extremamente importante. Então, vamos lá. O ramo do direito, como ciência, é amplo, muito amplo. Ele é dividido entre direito público e o direito privado. Em rápidas linhas conceituais, o direito público, podemos dizer que está na mão do Estado todo o interesse de movimentar as ações, propiciar os direitos e exercer também a cobrança das obrigações. É o Estado que domina todo o certame do direito público. O direito privado, ele já deixa todas as ações após a construção da lei pelo Estado para o particular. Quando nós falamos em direito privado, nós estamos mirando aquele conjunto de normas, aquelas áreas específicas do direito, aonde é o particular, é o cidadão na sua individualidade que vai buscar movimentar o Estado juiz para a garantia dos seus interesses. Direito trabalhista, direito civil, direito de família, alguns exemplos. Mas dentro do direito público, nós temos a área imensa do direito penal. É aqui dentro, é que é o objeto do nosso estudo. Aí nós entramos na segunda dicção da lei, no segundo momento de análise própria nossa, que é, para que serve o direito penal? Bom, a nossa aula aqui, nós não temos muito tempo para entrar nas minúcias, mas eu já ofereço algumas ferramentas de concurso. Para que serve o direito penal? Muitos vão encontrar diversos conceitos por aí. Meus amigos, direito penal, em rápida análise, é um ramo do direito público que, como ciência, vai ocupar do monopólio do Estado na aplicação da lei como garantia da harmonia social. Se cair na prova do CFS ou do CFSD, né, que é o objetivo de vocês, curso de formação de soldados, amanhã, em que consiste o direito penal? É uma área do direito público, que a ocupação dele é o monopólio do Estado na aplicação da lei para a garantia da harmonia social. E como que o Estado garante a harmonia social através do direito penal? Ora, daqui a pouco nós vamos estudar também direito constitucional. Na divisão dos poderes, nós temos que os poderes da República são harmônicos e independentes entre si. Não é isso mesmo? Ao poder legislativo, a construção de leis. Ao poder executivo, a aplicação, a próprio governo através da lei. E ao judiciário, o julgamento e o equilíbrio da aplicação das leis. É um conceito que cabe maior elaboração
quando nós falamos nas ações típicas e não típicas. Mas aqui, através do poder legislativo, o Estado constrói as leis. E através do poder executivo, vários órgãos vão exercer o poder de polícia, as polícias, os órgãos tributários, entre outros. E através do judiciário, nós teremos o julgamento da aplicação dessa lei. Então, esse é um primeiro momento que a gente abre a cabeça do aluno. Só que antes de nós entrarmos aqui, nós temos toda uma área de princípios do direito penal. E esses princípios podem aparecer na prova? Podem. É aí que nós já entramos rapidamente no nosso Código Penal. Porque não há como discutir o Código Penal sem antes falar dos principais, né, daqueles que são os mais badalados, princípios de direito penal que aparecem não só no Código Penal, mas aparecem na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aparece na Constituição Federal. E aí nós temos, olha como que eu vou estudar para o concurso. Hoje, vocês vão aprender o seguinte, material básico para a prova é o aluno saber do artigo 1º até o artigo 8º do Código Penal. Nessa parte, o Código chama aplicação da lei penal. Se quem quiser estudar um pouco mais, pode ir até o artigo 12. Por que eu estou marcando até o artigo 8º? Porque estes condensam a maior gama de informações e as maiores questões de concurso são construídos aqui. São as regras gerais de aplicação do Código Penal. Do artigo 1 ao artigo 12, são as regras que se aplicam a qualquer crime, inclusive a outras leis de cunho penal. Lei de abuso de autoridade, lei de tortura, lei antidrogas, estatuto de desarmamento. São leis extravagantes de natureza penal, que estão além do Código Penal. Então, quando eu quero verificar esses primeiros artigos, eles vão balizar a maioria da aplicação da lei. É o que é comum a qualquer crime, né? E conhecer eles é fundamental. Dito essa primeira regra de estudo, aí nós já vamos avaliar o código, para não perder tempo, né? Não estamos formando bacharéis. O nosso objetivo é ensinar o aluno a leitura. Primeiro artigo do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Bom, daqui a pouco eu vou dar uma dica de concurso, que toda vez que você for fazer uma prova e cair crime, para você não ficar em dúvida, isso é crime ou não é, você vai lembrar dessa frase. Bom, esse mesmo valor que está aqui dentro, está escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele fala da importância da anterioridade de uma lei para falar que uma conduta ela é proibida. A própria Constituição Federal, ela constrói isso como o processo penal constitucional, não precisa lembrar disso, mas é uma matriz constitucional. Isso aqui é uma garantia que está inserida no artigo 5º da Constituição. Mas aqui eu tenho 4 princípios básicos de direito penal. Eu tenho aqui o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei que o defina. Ou seja, a construção lógica de crimes depende de lei. Depende de lei. Não existe analogia em direito penal. Para você que está estudando hoje para o concurso, saia desses pensamentos de questões mirabolantes. Questão mirabolante. O roubo é um furto com emprego de violência e grave ameaça. O que é isso? O furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Está lá todas as nuances do furto. Furto simples, furto qualificado, furto com emprego de explosivo. Agora, em 2021, o furto através, não existe isso. Roubo é roubo. Está previsto no artigo 157 do Código Penal brasileiro.
Então não há analogia a ser feita. Esse tipo de questão não ajuda, tá, a você estudar. Existe. Se você procurar hoje aí no Google, você vai encontrar essa questão em banco de prova. Foge disso. Isso aí vai criar uma confusão na sua cabeça. Seja objetivo. Perfeito? Legalidade penal. Toda construção lógica de crime, ela depende de lei, uma construção do poder legislativo. No caso do Brasil, compete à União legislar exclusivamente em matéria penal. Olha só, estudando direito penal, eu já faço um link no direito constitucional. Só a União, através do Legislativo Federal, tá, do Congresso Nacional, é que legisla em matéria penal. Ponto, acabou. Perfeito? Aí, logo de legalidade, já tem aqui um outro princípio. Anterioridade da lei penal. Para eu dizer que uma conduta hoje, ela é crime, a lei tem que ser no mínimo de ontem. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. É uma garantia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma garantia constitucional. Ô professor, mas o nosso código é de 1940, o nosso código é moderno. Ele já atende a uma dicção lógica da norma. Perfeito? Lógico, ao longo do tempo ele veio sofrendo diversos aprimoramentos. Outra coisa que está aqui dentro, princípio da reserva legal. O que é o princípio da reserva legal? A lei reservou para ela condutas que ela quer evitar. Tanto que o nosso Código Penal, ele não é construído no modelo proibitivo. Você não vê escrito lá, é proibido matar. Ele reservou matar alguém, pena, tal. E não existe crime sem a sua pena. Todo crime já tem uma pena. Não há jeito de eu construir crime sem a ele combinar uma pena. É uma matriz que foi construída. Então, a reserva legal significa que aquela conduta deve ser evitada porque ela já está reservada como típica. Daqui nasce também o princípio da antijuridicidade. O que é o princípio da antijuridicidade? Antijuridicidade. Ou da ilicitude. A partir do momento que está reservado, se você comete, você é antijurídico. Você viola, você mostra que não cumpre. A Constituição Federal fala, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, isso, ela está falando de legalidade, de reserva legal que você tem que deixar fazer, porque está previsto na lei, a lei é antiga, e se você faz, você se torna antijurídico. E por fim, pessoal, o princípio da tipicidade penal. O que significa ser típico? Significa a lei definindo condutas, a lei explicando condutas que ela quer evitar. Então, só no artigo 1º, eu já elimino 5 princípios de direito penal. E outro detalhe, toda vez que você for fazer uma prova, coloca lá uma conduta, a conduta tal configura qual crime. Daqui a pouco, quando vocês estiverem aula comigo, vocês vão fazer a prova só baseado nisso aqui. Tem questão de prova que ela te força a lembrar, essa conduta aí, ó, ela é atípica. O que é atípica? A pessoa reclama de uma coisa, só que na hora que eu olho na lei, não está escrito em lugar nenhum. Ou a conduta não admite a modalidade culposa, ou não admite tentativa, nós vamos trabalhar esses conceitos com vocês. Então, só aqui, ó, eu já elimino 5 princípios de direito penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Então, essa é a abordagem melhor colocada do artigo 1º. É uma abordagem mais técnica colocada aí desses princípios de direito penal. Mas vamos evoluir, porque outros princípios aparecem daqui a pouco. Olha só, que bacana que princípio.
que aparece? Outro princípio de direito penal, comportamento da lei penal no tempo. Esses conceitos também, né? Algum aluno vira e fala assim, professor, tem outros princípios de direito penal? Tem. Princípio do indúbio pro réu, que ele tanto migra para o direito penal quanto ao processo penal, né? O princípio de indúbio pro réu, que dá a ele, né, a certeza que após o processo, persistindo dúvidas, não há que falar em condenação. Nós temos a presunção da inocência, que abre também princípio que dá acesso ao poder judiciário, acesso ao juiz natural, ampla defesa e contraditório, né, devido ao processo legal. Então, nós temos vários outros princípios que nós trabalhamos durante a aula, né, e nós já migramos daqui. Mas olha esse princípio aqui. Esse aqui é campeão de concurso. Para quem já está na estrada, na batalha há muito tempo, já ouviu falar isso aqui. E qual que é um dos problemas que nós temos ao estudar normas? A leitura. Né? Muitas vezes, a leitura ela é extremamente dificultosa para o aluno. Mas olha que legal, pessoal. Olha só. Lei penal no tempo. A hora que você estudar isso, você vai falar assim, ó, comportamento da lei penal no tempo. Como que o tempo ele vai controlar a lei? Quando eu leio, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Não? Que isso, professor? Todo mundo já leu um princípio de direitos humanos e um princípio constitucional. Lei penal só retroage para beneficiar o réu, o agente, o acusado. Então, isso aqui tem embutido um princípio de direito penal, que é a possibilidade de retroação, de voltar no tempo a lei penal para gerar um benefício. Mas isso tem um nome na prova. Esse princípio, essa qualidade, nós chamamos de retroatividade da lei penal. O que é o princípio da retroatividade? O que é o efeito da retroatividade? O que é o atributo da retroatividade? É a qualidade que uma lei tem de poder voltar atrás da data da publicação dela apenas para gerar benefício. Exemplo, a lei é editada em 2021, mas ela vai beneficiar alguém que foi condenado em 2020, alguém que está cumprindo pena desde 2019, alguém que está sendo processado desde 2018 e segue relação. Bacana? O primeiro tipo de lei está aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Esse posterior, nós chamamos de abolition crimes. Aboliu o crime. Revogation delicti. Revogou o crime. Sai uma lei hoje que fala que aquela conduta que antes era crime, hoje não era mais. Isso já aconteceu no direito penal. Quando ele foi construído o nosso Código Penal, nós tínhamos o crime de adultério. Com o passar do tempo, a discussão do tema evoluiu no seio da sociedade. A discussão do tema evoluiu dentro dos tribunais. E viu-se que aquela conduta a ser punida, ela não mais interessava a um cerne da sociedade. Então, acabou o crime. A hora que acaba o crime, imediatamente, a pessoa que estava sendo processada, acaba o processo. A pessoa que estava cumprindo pena tem que ser libertada. E por aí vai. E eu tenho outro tipo de lei. Lei posterior, está aí no parágrafo único, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A esse, nós chamamos de novation legis in melius
ou também chamada Meteor, lei melhor, lei mais benéfica. Ora, olha que bacana. Antes, a lei de tóxicos no Brasil da década de 60 chamava 6368. O usuário de droga, ele era capturado no artigo 16. Ele poderia ficar preso até 2 anos. A nova lei antidrogas, denominada 11343, o usuário de droga não mais é punido com pena, né, privativa de liberdade. Hoje, ele sofre uma pena de advertência e outras. Então, essa lei é mais benéfica. A pena dela é melhor. Então, toda lei de caráter penal que ela traz algum benefício, se ela pode abolir o crime ou ela pode voltar para trazer benefícios, melhorias. Essas leis benéficas, elas têm o condão de voltar no tempo para gerar benefício. Mas, dentro desse mesmo tema do comportamento da lei no tempo, eu tenho um tipo de leis que elas não podem retroagir, que elas não têm o condão de voltar no tempo, porque elas causam piora, malefícios. Esse instituto é os institutos da irretroatividade da lei penal. Quais leis são irretroativas? São irretroativas, por exemplo, uma lei que nós chamamos de Novation Legis, incriminadora, criou um novo crime. Agora, em 2021, nós temos o crime de perseguição, um novo crime, né? Acabou de ser criado um novo delito. A nova lei de abuso de autoridade, ela trouxe algumas, né, novos tipos penais. Ela vale de hoje, que ela foi promulgada, em diante, de acordo com a norma que ela traz. Eu também tenho o que nós chamamos de Novation Legis Impégios, uma lei de maior peso, uma lei mais rigorosa, uma lei que aumenta a pena, uma lei que muda o regime de cumprimento, era detenção, agora é reclusão. Então, esse tipo de lei, ela vale daqui para frente. Então, pessoal, ao analisar o artigo 2º do Código Penal, ele oferece essa dicção, essa leitura, essa possibilidade, né, de nós entendermos esse princípio, que a lei só retroage para gerar benefício ao réu. Bacana. Mas evoluindo no nosso estudo, pessoal, olha que bacana. Nós temos aqui algo que é uma exceção à regra da retroatividade e uma exceção à regra da irretroatividade, né? Quando eu leio o artigo 3º do Código Penal, eu tenho assim, lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, excepcional, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Sabe o nome desse princípio? Aparece aí, ó, princípio da ultraatividade da lei penal. Para nunca esquecer, eu gosto de trabalhar com aluno com exemplos simples. Todo mundo aí lembra ou sabe o que é a denominada lei seca eleitoral? No dia do pleito eleitoral, no domingo, em que nós vamos exercer a nossa democracia, né? Ali o nosso direito de escolha através do sufrágio universal, é proibido bares, supermercados, restaurantes,
vender e servirem bebida alcoólica enquanto estiver durando o pleito eleitoral. Por que é proibido nesse dia vender? Para que o cidadão não consuma bebida alcoólica e vá votar o mais consciente possível da questão democrática no país. Ah, mas o camarada pode comprar a bebida dias antes de beber. Sim. Agora, manter o bar aberto durante o pleito, aí já é demais. Aí é fomentar. É não realmente mostrar o ato solene que é a eleição, o pleito eleitoral no país. Olha que legal. Imagina que uma pessoa é proprietária de um estabelecimento, bar, aí durante o pleito eleitoral ela ignora essa norma que ela é editada, né, de forma excepcional, abre o bar e começa a vender. Chega ali, o juiz eleitoral aciona ali junto do Ministério Público, a Polícia Militar, ocorre ali o fechamento do estabelecimento, a lavratura do boletim de ocorrência e encaminhamento desse cidadão até a autoridade de polícia judiciária. Ele é liberado, é feito todos os trâmites, ele é liberado, mediante ou não fiança. Aí o que acontece? Meses depois ele é julgado. Quando ele foi julgado, essa lei não existe mais. Essa lei já saiu de vigor, mas por ser essa questão de uma lei excepcional temporária, ele será julgado. Porque esse é o fenômeno da ultraatividade, tá? Da lei penal. Bacana, pessoal? Perfeito? Bom, esse é um detalhe extremamente importante para nós. Perfeito? Bom, tem um pessoal aqui falando que a aula travou. Já que está ok, aí a nossa Silvia aí, que ela está controlando, clica no link novamente. Bacana? Não perde não. Vai nos dando feedback aí também, pessoal. Olha que bacana agora, esse outro artigo básico. Tempo do crime. Gente, esse tempo do crime, ele é tão importante para o aluno entender isso aqui, tá? Que depois que o aluno entende isso aqui, ele nunca mais erra muita questão de concurso. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. No Brasil, nós adotamos a teoria da atividade ou da ação. Ao aluno fazer, professor, já li material, existem outras teorias? Sim. Quando você está estudando direito penal para se formar bacharel ou para um concurso maior, de maior elaboração, para uma prova oral, uma prova aberta, você vai entender a razão de outras teorias. Pessoal, daqui a pouco, quando vocês estiverem estudando conosco, nós vamos chegar no artigo 13. O artigo 13 fala assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputada a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Está lá no caput do artigo 13. A hora que nós estudamos o fato típico, nós vamos ver que o crime, ele depende de 3 partes. O fato típico, o fato antijurídico e o fato culpável. No fato típico, nós vamos estudar a conduta, o dolo, a ação ou omissão do agente para o resultado. O tempo do crime está preocupado no momento em que o autor, o agente, fez a conduta que deu o resultado. O resultado, gente, nem sempre ele é o que o agente espera. No crime de homicídio, às vezes o agente dá os tiros, ele acerta a vítima e a vítima não vem a óbito na hora. Ela é socorrida, ela é levada para o hospital, ela é entubada. Talvez ela venha falecer dias depois. E nem é os tiros que matou ela. Uma bactéria matou ela. Lógico, o agente vai responder apenas pelos atos já praticados. Mas saber que o momento da ação é importante, ora, às vezes no momento em que ele faz os disparos, ele não tem 18 anos, aí ele não é tratado pelo direito penal convencional do Código Penal, ele é tratado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. No momento da ação ou omissão, essa pessoa estava sob um surto de uma doença mental, então nós vamos avaliar se ela é imputável, se ela não é. Naquele momento ela estava sob uma pressão psicológica, de uma ordem hierárquica não manifestamente legal. Então, o momento do crime, o momento é o quê?
é o momento da conduta, ainda que outro seja do resultado. Eu vou avaliar o que ele fez naquele momento. Por isso que no Brasil, para tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade ou teoria da ação. Lembrar disso, pessoal. Isso aqui já gabaritou muito concurso. Isso aqui, inclusive, já tirou muito candidato bom de concurso. Bacana? Está aqui um princípio de direito penal, está aqui uma técnica de prova, perfeito? E, inclusive, daqui a pouco, quando vocês conhecerem de dolo, vocês vão responder muita pergunta. Ah, no momento ele tinha dolo ou era culpa? Qual é a idade dele? Aí você já vai riscando resposta ao lembrar de um simples detalhe técnico de direito penal. Mas vamos evoluir, pessoal. O que mais? Outro detalhe, territorialidade. A hora que chega nesse conceito, o aluno embola. Mas depois de estudar comigo, não vai embolar. O artigo 5º, ele vai falar o seguinte: no território Brasil, aplica primeiro a lei brasileira. O próprio artigo 5º está escrito aí. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ô professor, esse sem prejuízo é que o Brasil, como membro da comunidade internacional, ele é signatário, ele faz parte de vários tratados internacionais, tratados contra crime de genocídio, terrorismo. Então, algumas regras internacionais se aplicam aqui também. O Brasil, por exemplo, a hora que você acaba de estudar o artigo 5º da Constituição, está escrito lá que o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional, perfeito? Mas no Brasil, aplica a lei brasileira. No contorno geográfico do Brasil, no mar territorial do Brasil, no espaço aéreo do Brasil, aplica a lei brasileira. Mas tem uma teoria que ela governa a cabeça de quem estuda direito penal. É a teoria do território por ficção ou a extensão do território nacional. Por que é por ficção? Porque é a lei que diz. Não é o território de verdade, mas para fins de aplicação da lei, é a lei que diz. Aí eu tenho 2 dicas de concurso. Vocês vão me agradecer para sempre, tá? Olha só. Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional. Bacana? Então, o parágrafo 1º é a extensão do território nacional por ficção, por declaração da lei. A lei entende que essas situações aqui é um pedaço do Brasil aonde estiver. Primeiro, embarcação, que é navio de qualquer tipo, ou qualquer nave que flutue sobre a água, e a aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde estiver. Considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde estiver. Aviões da Aeronáutica, da Polícia Federal, da ABIN, ou a serviço do presidente da República ou do governo brasileiro. Professor, primeira dúvida. Teve aquele caso do avião envolvendo o presidente Bolsonaro, que na hora que ele desembarca na Espanha, um militar é pego com drogas. Só que a droga não foi pega dentro do avião, é na hora que ele desembarcou. Porque se fosse pego dentro do avião, o tratamento seria outro. É a extensão do território nacional. Também é considerado extensão do território nacional. A aeronave e embarcação brasileira, de bandeira brasileira, da Gol, da Latam, da Azul, uma embarcação do Brasil, mercante ou propriedade privada, que se acha no espaço aéreo do Brasil ou em alto mar. Alto mar é terra de ninguém. Aí, na hora de julgar o crime, eu vou olhar qual a origem dessa aeronave. Ela é do Brasil. Então, é uma extensão do território brasileiro.
Essas aeronaves e embarcações que está no mar do Brasil, ou no espaço aéreo brasileiro, ou em alto mar, porque eu vou olhar o princípio da bandeira. Da bandeira. E a questão aqui é o princípio da soberania. Perfeito? E por ficção, é um pedaço do Brasil aonde estiver. O Brasil atende regras de reciprocidade. O que os países me atendem, eu tenho que atender. O avião do presidente dos Estados Unidos está aqui. Acontece um crime dentro do avião. Aplica a lei americana. Porque se o avião do presidente do Brasil está nos Estados Unidos e acontece um crime dentro do avião, aplica a lei brasileira. Então, são regras de reciprocidade. Da onde você tirou isso, professor? É só olhar o restante da lei. É só olhar o restante da lei. Olha só, aí vem bizu de concurso. O parágrafo 2º não é extensão, aluno. O parágrafo 2º é uma regra adicional de aplicação da lei, mas não considera que é extensão. Marque isso aí no material de vocês. Faz falta. É também aplicável à lei brasileira, aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcação estrangeira, de propriedade privada, achando elas no Brasil, no espaço aéreo Brasil ou no mar do Brasil. Aqueles aviões que vêm da Europa, da China, dos Estados Unidos, avião de passageiro, transatlântico, cargueiro, é privado, é propriedade privada. A hora que chega no Brasil, lei do Brasil. Está no espaço aéreo Brasil, lei do Brasil. Mas não é extensão do território brasileiro. Estão vendo? Então, se a aeronave estrangeira é pública, ou a serviço do governo estrangeiro, eu aplico essa regra que está no anterior. Estão entendendo como que a gente estuda, pessoal? Então, essas dicas que eu deixo muito claro no meu material, é a aplicação por reciprocidade da lei penal. Então, essa é a regra do artigo 5º. O que é extensão e o que é aplicável. Bacana? Sem estresse, sem grilo, sem crise, e aí você vai pontuando. E vou te falar, esse artigo 5º, ele é poderoso em vários concursos que você for fazer. Ele é criterioso, sem ele não dá conta. Aí vem lugar do crime. Agora sim, olha que viagem. Princípios de direito penal, a lei penal sendo controlada pelo tempo, a lei penal sendo controlada pelo lugar e pelo tempo, nós vimos, né? Retroatividade e retroatividade. Ultratividade, tempo do crime. A hora que eu entro no artigo 5º, aí já é o lugar controlando o crime. Por falar em lugar, essa teoria é top. E essa teoria, nunca mais vocês vão esquecer ela, porque ela é muito tranquila de vislumbrar ela. Olha que bacana, pessoal. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Essa é a teoria da ambiguidade. Essa teoria também é chamada de teoria mista. Pergunta que vocês vão fazer agora para mim, se vocês estivessem aqui na sala. Uai, professor, por que o tempo é da ação? Só está preocupado com o que a pessoa faz, não preocupa com o resultado, e aqui preocupa com tudo. É que enquanto o tempo do crime, ele está preocupado com a conduta do agente, responsabilização do agente, verificar a questão, né, de fato típico, fato antijurídico e fato culpável, o lugar do crime, ele está preocupado na construção lógica do fato típico. Ele está preocupado com aquela construção de conduta, nexo e resultado. A hora que vocês estudarem comigo e a gente chegar no 13, eu mostro isso para vocês. O resultado de que depende a existência do crime, somente imputado a quem lhe deu causa. Aí eu estou preocupado com o jogo completo. Gente, um crime, ele é um fato complexo. Às vezes, o cidadão infrator, o infrator, ele rouba um carro em Belo Horizonte, na fuga, atropela uma pessoa em Contagem e só é capturado em Betim. Se eu fosse considerar apenas em Betim, eu só ia colocar para ele o quê? Receptação. Ah, não, aqui eu encontrei ele com o produto do roubo. Não achei ele na linha do crime. Mas o direito penal
é uma ciência complexa. Ele é o mesmo autor de Belo Horizonte, então o crime dele aqui não é receptação, não. O crime dele é roubo. Pegaram, pessoal. A pessoa rouba uma bolsa em Belo Horizonte, ela é capturada lá em Sabará. E essa bolsa aí, ela é roubada. Não, eu achei ela. Aí a vítima poderia reconhecer ele, que não teria. Então, pessoal, o lugar do crime é onde ele fez, tudo ou em parte, aonde ele foi encontrado com resultado no todo ou em parte. Quando vocês estiverem estudando direito penal, lembra de lugar do crime? Caso Elisa Samúdio. Aquele crime, aquela situação complexa, que foi uma verdadeira aula de direito penal, processo penal, perícia criminal, polícia científica, começou no Rio, com desmembramentos em Contagem, Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, e foram os pedaços das consequências, das ações, que juntou para tentar entender aquele quebra-cabeça. Por isso que, no lugar do crime, usa-se a teoria mista, ou da ambiguidade, com essa necessidade de fazer a união entre a conduta e o resultado. Aí você não erra nunca mais. Tempo do crime, teoria da ação ou da atividade. Lugar do crime, teoria da ambiguidade, também denominada teoria mista. Bom, pessoal, nós já estamos quase, caminhando aí para o nosso, finalmente, estou aqui acompanhando o pessoal no chat, e tem aí, o último assunto que nós temos aí, mas nós vamos até o 8º, tá? Nós temos um último pacote de conceitos aí, que eu vou falar contigo, pessoal. Esse dá trabalho. Dava trabalho. Porque agora nunca mais vai dar trabalho para vocês. O artigo 5º, ele te explica algumas exceções para aplicar a lei penal no território brasileiro. Ele até gera um pouco de dúvida, a hora que fala a extensão do território brasileiro. A aeronave e embarcação pública ou a civis do governo brasileiro, a aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou privada, que está em alto mar, no espaço aéreo brasileiro, perfeito? De bandeira brasileira. Beleza. Quando ele fala extraterritorialidade da lei penal, é literalmente algumas possibilidades de eu aplicar a lei brasileira ao crime que acontece fora do Brasil. Ele não vai inventar nenhuma regra. Literalmente, o crime aconteceu na França, nos Estados Unidos, na China, e eu vou querer aplicar a lei brasileira. Para isso, foram criadas 2 regras. No meu material já está assim, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos lá fora, no estrangeiro. Os crimes, já marca aí. Os crimes do artigo 7º, do inciso 1, ele vai colocar um tipo de crimes. Esses crimes, eu aplico a lei brasileira de forma incondicionada. Não importa se o indivíduo foi julgado ou condenado lá fora. Daqui a pouco, no artigo 8º, eu vou ter uma regra de matemática para compensar. Professor, da onde você tirou isso? Tirei isso daqui, Artigo 7, parágrafo 1º, só deu uma adiantada. Nos casos do inciso 1, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Por isso é uma regra incondicionada. Que crimes são esses? Que gravidade é essa para tanta coisa? Lógico, os crimes que acontecem lá fora, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, princípio da soberania ou da defesa real. Ora, uma pessoa sequestrou o presidente da República lá fora, uma pessoa atentou contra a vida dele, é incondicionado. Eu tenho que garantir a soberania. Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, território, município, empresa pública, alguém pratica um crime contra uma empresa pública lá fora, um estelionato contra a Petrobras, um desvio, ele fere o meu patrimônio lá fora. Eu tenho que aplicar. Terceiro grupo de crimes, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. O embaixador lá fora comete prevaricação. Um diplomata lá fora comete peculato. Ele está lá fora, ele está trabalhando lá fora. E por último, o crime da justiça
cosmopolita ou universal, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Pessoal, vocês agora viraram técnicos, tá? Cuidado com alguns conceitos de genocídio aí fora. Genocídio é um crime contra a humanidade, é um delito específico de caráter internacional, aonde o agente ou o grupo de agentes, tá, pratica crimes de extermínio em massa contra algumas tribos, algumas raças, algum grupo específico. O camarada quer matar toda uma população. Por exemplo, nós tivemos alguns crimes de guerra contra algumas raças, alguns povos, algumas tribos. Ele quer matar só aquele povo e extermina todo mundo. É um crime doloso, é algo assim, muito bem concatenado. Cuidado com pessoas que pegam conceitos, capturam palavras e criam ideias falsas. Beleza? Então, o crime de genocídio, que é um crime contra a humanidade, é um crime internacional. Se o agente é brasileiro ou mora no Brasil, eu vou aplicar a lei. Então, eu tenho 4 grupos de crimes, aonde eu quero aplicar a lei brasileira de forma incondicionada. Um segundo grupo de crimes, pessoal, que eu vou aplicar a lei brasileira, só que a gravidade deles é um pouco menor. Por isso, a minha aplicação é condicionada. Condicionada ao quê, professor? Eu vou lá na frente e mostro. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Por isso que é condicionada a aplicação da lei brasileira. Primeira condição, entrar o agente no território nacional. Porque se ele for condenado lá e nunca entrar aqui, como é que eu aplico? Segundo, o fato ser crime aqui e lá. Tem que ser proibido lá aqui, porque senão não tem tipicidade. Terceira condição, está o crime incluído entre aqueles o Brasil extradita. A Constituição Federal, seguindo uma orientação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito clara. O Brasil não extradita ninguém pelo crime de opinião, crime político ou ideológico. Crime comum, sim. Então, se é um crime comum, tráfico de drogas, roubo, homicídio, o Brasil extradita. Ora, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Nesse caso, se ele cumpriu a pena, acabou no estrangeiro. Ele foi absolvido lá, acabou. E o último requisito é não ter sido o agente, né, perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não ter extinta a punibilidade. O que é extinta a punibilidade? Nós vamos estudar prescrição, que é o tempo passa e o processo não anda, morte, alguma outra situação que nós veremos. Então, para eu punir os tipos de crime do inciso 2, tem que ter essas condições. Por isso, condicionada. Bom, que crimes são esses? Os crimes praticados por brasileiro, não sendo aqueles da natureza, né? De genocídio e tudo. Tráfico de drogas, roubo. Nós assistimos, né, aquela situação que envolveu brasileiros na Indonésia. O Brasil tentou extradição, não conseguiu. Aí, esse C, ele é badalado. Os crimes, desculpa pessoal, antes disso, né? Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Racismo, tortura, bacana? Agora sim, os praticados por brasileiro. E esse aqui é uma exceção à regra. Lá do artigo 5º. Escreve aí, regra do artigo 5º. Os crimes praticados em aeronave ou embarcação brasileira, mercante de propriedade privada, que está no território estrangeiro e lá não é julgado. No artigo 5º, falou assim, é aplicável a lei brasileira. A aeronave estrangeira, mercante ou privada que está no Brasil ou no espaço aéreo Brasil. Então, um avião dos Estados Unidos de passageiro, pousa no Brasil, dentro do avião, um passageiro agride o outro, quebra a cara do outro, aplica a lei brasileira. O avião da Gol, da Latam, da Azul, está lá na Espanha. Hora que pousa na Espanha, um passageiro brasileiro quebra o nariz do outro. A princípio, aplica a lei espanhola. É regra de reciprocidade. Só que imagina que nesse caso, não acontece nada lá. Eles não tomam providência. A hora que o brasileiro chega aqui e fala assim, ó, eu quero processar aquele brasileiro que me agrediu na Espanha. É aplicável? É, mas é de forma condicionada. Bacana, pessoal.
Bom, para a gente encerrar o 7º, né? Ficam sujeitos, nós já falamos, a questão dos incondicionados, dos condicionados, mas tem esse detalhe. Aplica-se a lei brasileira também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do anterior e ainda, no caso do artigo do parágrafo 3º, é quando o brasileiro é vítima no estrangeiro. Meus amigos, para quem já estudou muito, sabe que isso aqui é o que nós chamamos de supercondicionada. Por quê? Nesse caso, além de todas as condições do parágrafo 2º, entrar o agente no território brasileiro, ser crime lá, ser crime aqui, não ter sido absolvido lá, ainda vai ter que ter. Não foi pedida ou negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Então, a isso a lei chama de aplicação da lei brasileira no estrangeiro na modalidade supercondicionada, que além do 2º, tem o 3º. Bom, pessoal, só para terminar essa degustação, pena cumprida no estrangeiro. Exemplo, no artigo 7º, inciso 1, eu aplico a lei brasileira de forma incondicionada. Incondicionada. Exemplo, um cidadão ele atenta contra a liberdade do presidente da República Brasileira lá na França. Lá ele é preso na França, ele é julgado lá, ele é condenado lá, entendeu? Aí o que acontece? Aí lá na França, ele é condenado a 20 anos de prisão. Ele é condenado e ele cumpre. Cumpriu lá. 20 anos de prisão. Aí ele vem para o Brasil. Ele é extraditado, eles mandam ele para o Brasil. Chega aqui, ele toma 15 anos. Ora, se ele cumpriu lá e é 15 aqui, se anularam. Mas imagine que aqui ele tomou 30. Se ele cumpriu 20 lá, falta ele cumprir 10. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quanto idênticas. Então, a regra de matemática, até para gerar um critério de harmonização, equilíbrio. Bom, pessoal, agradecer a participação de todo mundo. Sejam bem-vindos a esse novo edital, sejam bem-vindos aí ao grupo Fátima Soares e Ideal. Será um prazer muito grande trabalhar com vocês.